E hoje vamos conversar sobre esse traço de caráter psicopata, lembrando que nós estamos numa série, eu estou com uma série, em que eu quero te ajudar, você, a traçar o seu perfil psicológico, que de uma maneira bem prática, de uma maneira bem didática, que você consiga identificar como que é o seu funcionamento. Por quê? Muitas mulheres têm diversos sofrimentos emocionais. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas vamos pensar que você tem uma ansiedade, você tem uma depressão, você vive muito angustiada. Essas emoções, esses sentimentos, quando eles estão em desordem, você sabe quando está em desordem, eles estão sinalizando algo para nós. Alguma coisa aqui fora não está bem, precisa ajustar para que eu consiga manter o controle emocional. Então, o sistema límbico do cérebro, uma área, vocês vão me ouvir muito falar, né? Quem me acompanha me ouve falar muito do sistema límbico. Essa área, o sistema límbico é o cérebro das emoções, fica aqui dentro, tá? Essa área do nosso cérebro, ele registra, ele é na verdade é o que controla as emoções. Então, se você vive com medo, insegura, preocupada, angustiada, com vazio no peito, triste, raivosa, significa que essas emoções, sentimentos desconfortáveis, não é sentimento negativo, não, sentimento desconfortável, se eles estão na medida, né, você sabe, de uma maneira descontrolada, fora do controle, significa que o seu sistema límbico, o seu cérebro, você mesma, o seu cérebro está dizendo o seguinte: atente-se para colocar ordem aqui fora, para que eu consiga manter o controle emocional. Então, se você tem algum descontrole emocional, algum sofrimento emocional, significa que áreas da sua vida estão em desordem. Dulce, quais áreas, querida? Por isso que eu tô aqui, para te ajudar a identificar o que está acontecendo com você. Você não precisa estar em terapia comigo. Claro, tem situações em que é necessário, você pode estar no método Viva, pode estar em uma terapia, mas Dulce, eu não tenho dinheiro. Tenho como, tenho tempo, ou sei lá, não dá para entrar em um processo terapêutico? Não tem problema. Esse espaço é um espaço para você se conhecer. Você só consegue iniciar um processo de cura emocional, liberdade emocional, viver o que Deus tem para a sua vida, minha irmã, se você se conhecer, tem que se autoconhecer. E hoje eu vou falar do traço caráter psicopata, linguagem emocional do controle. Lembrando que linguagem emocional não tem nada a ver com a linguagem do amor. Ali é uma outra vertente que trabalha com relacionamentos. O que eu estou trazendo hoje é a nível traumático e de formação de personalidade, de características de pessoas, tá? De indivíduos. Então, eu estou falando, na verdade, de uma técnica que eu ensino você para identificar o seu trauma. É uma técnica para que você. É uma técnica científica, inclusive. Linguagens do amor não tem nada de científico, mas é muito bom e é aplicável. Inclusive, eu tenho um curso que eu trabalho com isso, tá? Mas o que eu estou trazendo dos traços de caráter é muito mais profundo que linguagem do amor, muito mais, porque os traços de caráter, se você não identificar quais são as suas linguagens emocionais, qual é o seu perfil psicológico, o que desanda você, o que te tira do eixo, minha irmã, você vai ficar com uma ansiedade, uma depressão, ou, se é que você já não está, você vai ter dificuldade de se curar. Você vai ter dificuldade em ir para níveis mais saudáveis, inclusive para viver o propósito de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos trabalhar hoje, vamos direto para o tema. Bom, eu quero que você anote. Primeiramente, nós vamos entender que o que é o traço de caráter psicopata, tá? Irmãs que estão no YouTube, inclusive no Instagram, encaminha essa live, tá? Para outras pessoas, para abençoar outras mulheres. Aproveita, já curte, porque quando você dá uma curtida, o YouTube entende que essa live é relevante e pode ajudar outras mulheres cristãs. Ele vai procurar por mulheres cristãs. Então, se você quer ajudar, me ajudar a abençoar e ajudar outras mulheres, o seu like aqui já é algo abençoador, poderoso. E se você quiser ter acesso aos vídeos novos que nós vamos subir, informações e tudo mais, é só você se inscrever no canal. Mas vamos lá. Primeiramente, quando nós falamos em traço de caráter psicopata, não... Ó, agora anote isso daí. Tá com caderno e caneta? Porque aqui é a aula, tá? Eu não estou falando de transtorno de personalidade antissocial, do famoso psicopata, aquele serial killer, sabe? Eu não estou falando disso, irmãs, em nome de Jesus. O que eu estou falando, quando eu digo, né, traço de caráter psicopata, é uma dinâmica de vida, tá? São características de uma mulher que viveu um determinado trauma na infância
E como o cérebro dessa mulher não aprendeu uma dinâmica saudável, não aprendeu a resolver a dor do trauma, ele se treinou para viver essa dinâmica e vive essa dinâmica agora na vida adulta. Por isso que a mulher, quando está no traje caráter, seja ele qual for, mas hoje falando do psicopata, se a mulher fica no traje caráter psicopata, ou seja, vivendo uma defesa que era da infância, ela vai ter sofrimento emocional hoje, doenças mentais, transtornos diversos e doenças no corpo. Sem contar problemas em relacionamento, casamento que termina, filho que vive distante, pega raiva de você, filhos que adoecem. Ai, meu Deus, ele tá com problema de aprendizagem, ele tá muito rebelde. Minha irmã, de repente tem alguma coisa que vem da sua parte do seu marido que está desajustando essa criança. Lembrando que nenhuma criança sofre, nenhuma criança é o problema, senão os pais, tá? Os pais é que geram problema nas crianças e elas somatizam. Então, se a criança está passando por alguma dificuldade, a responsabilidade é dos pais. A criança só está denunciando, ela não sabe como, mas aí ela denuncia no corpo, por comportamento, enfim, a dinâmica doentia dos pais, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui, o traço de caráter psicopata, é um trauma. Então, o objetivo é que você entenda se tem essa característica, se você tem essa defesa do trauma, e agora, então, se você descobrir, todas nós temos, detalhe, todas nós temos os 5 traços de caráter, as 5 linguagens emocionais. Todas nós temos um pouquinho de cada um, mas existem momentos da vida ou relacionamentos em que tem linguagens emocionais, traços de caráter que ficam muito mais fortes, muito mais evidentes, tá certo? Então, ok, primeira coisa que é importante, traz caráter psicopata, não tem nada a ver com serial killer, com pessoas que são estelionatários ou pessoas que têm algum desvio na sociedade, algum desvio de personalidade e que prejudica a sociedade. Não é isso. Eu estou falando a nível traumático, a nível de dinâmica de comportamento, forma de lidar com as emoções, tá bom? Então, resolvido, porque toda vez que eu vou em trabalhos, né, quando eu faço trabalho na mentoria ali, né, não é na verdade uma mentoria, mas lá no Método Viva ou nos meus atendimentos, a mulher nunca aceita que tem, não, eu não tenho traço de caráter psicopata. Não, imagina, não tenho, porque ela sempre associa com serial killer, pelo amor de Deus. Não associe, tá bom? Nós estamos falando a nível de trauma. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender em que fase da vida que surge o traço de caráter psicopata, a linguagem emocional do controle, tá? Então, lembrando que ontem nós falamos do traço de caráter oral, que é quando o bebezinho nasce, esse traço, essa defesa, ela ocorre quando a criança tem de um dia a um ano. Isso traz de caráter oral. Falei ontem, tá lá no YouTube, no meu, melhor, né? Tá aqui no meu canal do YouTube. Hoje nós vamos dar sequência. Então a criança, ela passou do mundo intrauterino, ela ali superou a fase oral, agora ela vai para uma terceira fase de vida. Então, quando ela sai do primeiro ano, ou melhor, quando ela inicia o primeiro ano, ela está começando a caminhar. Tem crianças que caminham um pouquinho antes, outras que andam um pouco depois, mas o traço de caráter psicopata, ele vai geralmente, ele gira em torno do primeiro, a partir do primeiro ano de vida até os 2 anos de idade. É quando a criança está se desenvolvendo a nível motor, aprendendo a andar. É uma fase que vai anteceder ao controle do esfíncter. Essa criança ainda usa fralda, mas ela já tem uma certa autonomia, diferente do bebê que nem podia levantar do berço, agora ela já engatinha, ela já caminha. Então essa criança já tem uma certa autonomia. E como ela tem uma certa autonomia, olha como é que surge o traço de caráter psicopata, o trauma. Como ela tem uma certa autonomia, ela então quer explorar o mundo. É ou não é assim? Os bebezinhos ficam desesperados para mexer em tudo quando estão andando, abre, fecha, pega, rasga, enfim, eles começam a explorar o mundo. E esse explorar o mundo gera muita ansiedade no coração das mães. É ou não é? Quem é mãe aí? Seja bem-vinda, viu, querida Andy? Paz do Senhor, amadas irmãs, a Tati, seja bem-vinda. Queridas irmãs que estão no Instagram, se quiserem vir para o YouTube, clica lá no meu último stories que você pode vir direto para cá, para a live do YouTube, tá bom? Então, nós mães sabemos como é o coração de uma mãe quando a criança começa a andar, porque aí você começa a preocupar, né? Se vai meter aqui em algum lugar, ela tá aprendendo a andar, ela se machuca, enfim, tudo mais. O que acontece, né? Nessa fase, nós temos mães
há tendência a conter e a muitas vezes controlar essa criança para poder proteger. E é uma fase em que o bebê está aprendendo a bater palminha, a dar tchauzinho, não é assim? E a gente fica toda boba. A dar beijo, mandar beijinho, e a gente fica toda derretidas, não é, minhas irmãs? Só que aí tem um detalhe. Nós queremos a todo momento, faz isso agora para vovó, dá tchau para vovó, dá tchau para o vovô. A criança, ela começa a perceber que ela não quer fazer algumas coisas, mas aí se ela percebe a mãe triste, não vai fazer. A criança, ela entra numa dor emocional. Eu não posso desagradar a minha mamãe. Então eu tenho que toda hora dar tchauzinho, mandar beijinho, bater palminha. Eu tenho que parar, eu não posso mexer aqui, eu não posso mexer ali. Então, para não deixar a minha mamãe triste, porque para a criança é insuportável não ter o olhar da mãe. Então, um terror para a criança, uma dor terrível, é não ter o olhar da mãe. O que é o olhar da mãe, quando eu digo? Esse olhar de aprovação, sorriso, esse olhar de amor. O bebê faz, né? A mãe pede, dá a palminha. Aí a mamãe, o bebê de repente não faz. Aí a mamãe fica, não vai fazer, filho. Ó, essa linguagem emocional, microfacial para o bebê, mostra o seguinte: ela não vai querer mais me olhar. Ela pode não me amar. O bebê com medo de não ser amado, aí ele começa a se sujeitar, a se render às manipulações e controle da mamãe. Veja, não é que a mãe quer controlar, não é que a mãe quer manipular, mas a interpretação daquela criança é me manipula, me controla. Para não perder o olhar, eu me rendo a essa manipulação, eu me rendo a esse controle, dou palminha, dou tchauzinho, mando beijinho. Ok? Não mexo aqui, não mexo ali, eu tenho que ficar quietinha, eu tenho que fazer tudo o que ela mandar para eu ainda ter o olhar dela. A criança, ela tem uma dor emocional, porque para ela entrar nessa dinâmica de me submeter à mamãe, ela passa por algumas dores que são traumas.